Hoje, o estudo está por conta do Rogério, que é o nosso trabalhador da casa. Boa tarde a todos. Mais uma vez, mais uma tarde. Eu fiz uma no começo do mês, agora estamos fazendo uma segunda palestra, porque nós fizemos uma troca, a pessoa que viria hoje por outro compromisso não pôde, a gente aproveitou a oportunidade, A gente nunca perde a oportunidade, nunca recusa o convite. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo, e vamos falar a favor. Então, é uma colocação interessante, porque muitas vezes nós espíritas gostamos dessa aura sobrenatural, desse misticismo, desse não saber, desse não sei muito bem como se processa ou como é. E a gente acaba ficando satisfeito com essa insegurança, com esse não saber, numa atitude muitas vezes de não estar responsabilizado do processo. Então hoje a gente vai falar de alguns acontecimentos, de alguns processos, de alguns fatos que nós convivemos muito naturalmente na casa espírita. E muitos de nós, naturalmente, não conhecemos como funcionam esses processos, como se dão realmente esses processos. E essa colocação de levantar o véu, é uma colocação que os espíritos e o senhor Allan Kardec fazem constantemente, de que o espiritismo tira de sobre aquilo de que nós não conhecemos e daquilo que nós não fazemos ideia perfeita, esse véu que obscurece as nossas visões, as nossas vistas, para que nós percebamos realmente como se dão as coisas e qual é o nível e o grau de responsabilidade pessoal de cada um de nós nesse processo. Ou seja, o espiritismo, nesse levantar o véu, nesse tirar o véu, tem uma finalidade precípua, primordial, que é fazer com que nós tenhamos a total e lúcida consciência de que nós somos responsáveis pelo nosso estado e de que ele não vai mudar e que ele não vai sofrer nenhuma alteração, a não ser que nós mesmos tomemos em nossas mãos a decisão de fazer essa transformação, de fazermos com que a nossa vida se transforme. A casa espírita tem essa característica muito especial de ser um lugar de acolhimento, onde todos nós nos sentimos bem-vindos, porque também, equivocadamente, muitas vezes ouvimos que a doutrina espírita é uma doutrina de elite, que exige um conhecimento maior, que exige um preparo intelectual para que nós compreendamos. O que não é verdade. O que não é verdade porque, se nós a chamamos de o cristianismo redivivo, não podemos crer que haja algo mais fácil de se assimilar, de se aceitar, de se entender e de se implementar na vida do que os ensinamentos cristãos. O espiritismo na realidade, ou são luzes novas sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso nós o intitulamos de o cristianismo redivivo. A casa espírita, ela atende a todos os tipos de pessoas. Os espíritas, os não espíritas, os curiosos, aqueles de outras religiões, e atende essas pessoas indiscriminadamente, ou seja, encarnados ou desencarnados. Muitos são os socorridos na casa espírita desencarnados, mas a casa espírita tem uma finalidade primordial de atender aos encarnados. O Herculano Pires, na década de 70, lá quando estava meio bravo com o movimento espírita, já naquela época, ele dizia que nós espíritas temos que aprender, ou teríamos naquele momento de aprender, a fazer espiritismo de vivos. Porque existia dentro do movimento espírita, infelizmente em alguns setores ainda, aquela ideia de atender aos espíritos. E quando nós falamos em atender aos espíritos desencarnados, até o tom da nossa voz muda. Nós passamos a chamá-los de meu irmãozinho, seja bem-vindo. Ou seja, damos um tratamento diferente aos nossos irmãos desencarnados, diferente daquele que damos a nós mesmos, encarnados. E o Herculano dizia que será que vai ser preciso que as pessoas desencarnem, morram ou passem dessa para melhor, para que nós a tratemos
de meu irmão, de meu irmãozinho, que nós passemos a ter mais consideração, mais tranquilidade, que a nossa voz fique mais tranquila quando nos relacionamos com esses espíritos. Ou seja, a doutrina espírita e a casa espírita é um posto de socorro de espíritos humanos, independentemente dele estar encarnado ou desencarnado. Ela tem algumas finalidades e algumas denominações que nós, durante o tempo de prática na doutrina espírita, fomos criando e dando esses títulos a ela, onde nós chamamos que o centro espírita é um hospital, uma escola, um posto de trabalho, um templo, um lar, e vai por aí afora. Mas só que quando nós a intitulamos ou a colocamos sobre esses títulos, nós temos realmente que nos portarmos e ter a consciência de que a casa espírita realmente é isso. E se o doente chega e cria algum problema ou algum constrangimento, nós não podemos reclamar, pois ele está no hospital. Se o deseducado chega e age de forma deseducada ou deselegante, nós não podemos reclamar, é uma escola. E vamos aí, né, diante dos nomes, das colocações que fazemos. Ele traz uma característica interessante que, a partir do estudo e da compreensão, da interiorização dos conceitos espíritas, cresce naquele que conhece, naquele que começa a aprender, uma necessidade de colocar esses conhecimentos, esses paradigmas, esses conceitos em prática. E quando nós colocamos esses conhecimentos em prática na finalidade clara de libertar o espírito humano, nós começamos e percebemos que os movimentos e os trabalhos dentro da casa espírita vão se ampliando. Mas não podemos perder de mira, de foco, que o grande papel e o maior papel do centro espírita é divulgar a doutrina espírita, é levar a doutrina espírita de forma cristalina, clara, pura, doutrinariamente correta, porque esse entendimento faz com que nós nos libertemos dessas amarras, desses preconceitos, desses empecilhos que nos impedem muitas vezes de nos tornarmos pessoas felizes, equilibradas. E aí nós vamos ver quanto trabalho, né? Quantos postos de trabalho, quantas ações nós encontramos na casa espírita, mas não podemos perder de foco, de intenção primária, a divulgação da doutrina espírita, segundo codificada pelos amigos espirituais. Temos que falar um pouco, falando de espiritismo, falando da casa espírita, dessa concepção de fé, porque a concepção de fé que os espíritos superiores nos trazem, elucidando, clareando, ampliando as propostas cristãs, é que a fé não é aquela fé que nós tínhamos, não é aquela fé que nós aprendemos muitas vezes em outras religiões, quando praticávamos, quando frequentávamos outras religiões, ou quando desconhecíamos esses postulados do Espiritismo. A fé, segundo o Espiritismo, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Ou seja, é a fé ativa, é a fé que nós temos que ter consciência de que ninguém fará por nós. Mas e Deus? Mas e a misericórdia divina? Ela vai agir? Sim, vai agir. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que nos mover. Porque simplesmente orar vai fazer com que nós derroguemos um dos princípios e um dos ensinamentos de Jesus. Bata a porta e ela se vos abrirá. Peça e você será atendido. Vá, procure, busque. O tempo todo Jesus nos dizia isso, da fé ativa, da fé que nós temos que dar o primeiro passo. Nós encontramos na casa espírita, e essa é uma questão muito interessante, né? Lá atrás todo mundo sabe que existem cadernos onde as pessoas podem colocar seus nomes para estarem envolvidos numa reunião de quarta-feira, né? Para que nós possamos ler esses nomes, para que os amigos espirituais possam estar conscientes desse processo. E muita gente diz assim, mas os amigos espirituais não precisam disso. Eles sabem. Quem disse? Quem disse? E aí, quando nós falamos de encarnados, nós dizemos lá, olha, gente, coloque o nome direitinho, o endereço, CEP, tudo. Como é que um amigo espiritual vai? Ou nós estamos pensando que Jesus vai lá pessoalmente? Ou Deus vai lá pessoalmente?
São amigos espirituais muito próximos a nós, né? Nós temos esses amigos espirituais muitas vezes encarnados no nosso círculo de amizade familiar, mas esses não fazem muito milagre, né? Santo de casa não faz milagre, né? E aí se o cara vem e fala assim, eu estou desencarnado, fala, meu Deus do céu, pode falar, pode falar. E às vezes nós ouvimos e atendemos até propostas absurdas. Porque o amigo está desencarnado e de morto eu tenho medo. Desencarnado até que não muito, mas quando fala que o cara morreu, aí o negócio fica mais complicado. Tanto é que a gente chama, meu irmãozinho, Jesus está presente, a voz fica doce. E aí o bêbado chega na casa espírita e a gente fala, meu irmão, modos, hein? Se não, ou seja, se não, ó, né? Mas desencarnado, não. Desencarnado pode chegar, bater na mesa, falar, meu irmão, calma. Você é meu irmão. Pense em Jesus. E a gente coloca o nome. Aqui no centro tem uma coisa muito interessante, que às vezes a gente está aqui fora dos horários e o telefone toca. E aí a pessoa, ainda bem que você atendeu. Eu já liguei várias vezes. Eu às vezes até ouço, mas não atendo mesmo de pirraça. E aí, quando eu falei, deve ter desencarnado alguém muito próximo. Porque o cara ligou 10 vezes, aí você vai lá e atende. Graças a Deus que você atendeu. Nem pergunta quem é, mas o cara atendeu, tá bom. Coloca o nome aí no caderno para mim. Fala, não vou poder não. Uma que a minha letra ninguém entende, nem os espíritos. Nem eu tenho dificuldade de entender minha própria letra. Então eu não vou anotar. Por quê? Porque existe realmente esses cadernos na casa, um caderno para desencarnados, um caderno para encarnados, mas tem que ter alguma coisa a mais, gente. Não basta colocar no caderno. Coloca o nome do Rogério aí no caderno, porque ele está muito aturdido. Está onde? Está lá no Maracanã assistindo um jogo. Eu acho que até os espíritos superiores têm prioridades, né? E eles vão atender aqueles que estão necessitando, aquele que veio ao centro, que se moveu, que deu o primeiro passo, que se colocou à disposição. Então, vamos usar esses cadernos com critério, vamos pensar bem, né? Gente, se eu não pude sair de casa, ou se eu não posso nem ir lá colocar o nome no caderno, será que realmente a intenção do Rogério, com uma má vontade danada de descer a escada lá do segundo andar para atender o telefone, anotar no caderno contrariado, vai funcionar? Não vai. Principalmente se for eu, não vai. Né? Outras pessoas falam ligar para a dona Selma, por exemplo, ela faz com tanto amor que às vezes tem até algum efeito. Mas comigo não vai funcionar. Então vamos pensar, né? Realmente esses cadernos são úteis? São úteis. Às vezes eu falo, dona Selma, anota aí para mim o nome dessa pessoa aqui, depois de um atendimento fraterno, a pessoa está aturdida, está precisando, e ela anota, eu digo para a pessoa assim, falo, olha, quarta-feira, 7:55 da noite, você desligue sua televisão, vá para o seu quarto, faça uma prece que você quiser. Fique lá durante uns 10 minutos, eleve seu pensamento a Deus, peça a Ele para te ajudar, e nos ajude, porque nós também estaremos aqui nesse horário lendo o seu nome e pedindo a Deus, pedindo aos amigos espirituais para que te ajudem. E muitas vezes as pessoas retornam e falam, rapaz, parei lá 7:55, sentei, quando deu umas 8 horas, rapaz, senti um arrepio, uma coisa estranha assim no meu corpo. Funciona, funciona. Sintonia, é você querer, mas funciona colocando o nome e funciona sem colocar o nome. Porque Jesus diz o quê? Quando você quiser falar com Deus, quiser orar, vá para o silêncio do seu quarto. Eleve o pensamento, fale direto, é o Pai, é Pai. Não precisa de preposto. Outra coisa que acontece muito aqui é o passe à distância, né? As pessoas vêm à casa espírita e falam assim, seu João, às vezes, quando a pessoa entra lá na porta, fala, Rogério, vai tomar um passe pelo filho. Ótimo. Espera-se que essa pessoa esteja ligado mentalmente ao filho, à esposa, ao marido, ao neto, à neta, porque se ele está dependendo de eu mandar os fluidos, não vai funcionar, porque eu não sei nem quem é. Então ele tem que se sentar ali e mentalmente, o seu João, a dona Lina, que antigamente usava muito uma expressão,
coloque ele no seu colo. Antes do passe. Na hora do passe, coloque essa pessoa amada que você está querendo ajudar no seu colo. E aí nós aplicamos o passe. E essa pessoa que está tomando o passe, você que está tomando o passe, você que é o responsável em levar esses fluidos, em direcionar esses fluidos a essa pessoa que você tanto quer ajudar, não é o passista. Você é o elo de ligação. E aí ele diz, ó, o que é o passe à distância? É uma irradiação mental, ou seja, mentalmente você vai levar essas energias para ele. Pode ser aplicado desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajuntam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o veículo de força curadora. Né? André Luiz nos Domínios da Mediunidade, no livro Domínios da Mediunidade. E é interessante a gente ver que ele não fala ali que não é quem ministra o passe, é quem administra o passe. Quem está administrando o passe? Você que está recebendo. Né? O Luiz Sérgio vem aqui e vai tomar um passe pela Camila. O que ele vai fazer? Ele vai pensar mentalmente na Camila. Ele vai administrar esse processo. Nós, passistas, vamos depositar, transferir, doar os fluidos e ele vai administrar esse processo. Ele vai ser a pessoa responsável, porque ele sabe onde ela se encontra, espera-se que se sabe quando se pede um passe, né, que a pessoa sabe, avise, fala, já que você não está podendo ir ao centro, fica aqui, quando for lá 2h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, combine, eu vou lá, vou tomar um passe por você, tá bom? Fica aí de sobreaviso, para estabelecer essa sintonia. O que é irradiação, né? O que é irradiação na visão da doutrina espírita? O que é irradiação para nós? Fenômeno de transmissão do pensamento em direção a alguém necessitado, a fim de sugerir reequilíbrio e fortalecimento do corpo e da alma. Claro, é lúcido, direto, né? É o pensamento direcionando essa ação. Para que serve? Auxílio à distância de direcionamento de fluidos salutares para determinada pessoa ou grupo. Então está claro, está lúcido. É a força mental, é a força da mente, é a nossa capacidade de transferir, de direcionar esses fluidos. Quanto mais amor, quanto mais concentração, quanto mais direcionamento, mais nós vamos conseguir resultados positivos. A sintonia no processo da irradiação tem que ser perfeita. Tem que haver sintonia. A pessoa que está recebendo tem que estar ciente, tem que estar querendo. Bota o nome dele lá no caderno, mas olha, pelo amor de Deus, hein? Ele não pode saber, hein? Se ele ficar sabendo, ele vai virar um bicho, hein? Vai adiantar, gente? Não adianta. Às vezes a gente fica se iludindo. Né? Vai ajudar. Aquelas pessoas lá do centro são tão boas. Eles vão ajudar. Ajudar é coisa difícil, porque a outra pessoa tem que querer ajuda. A outra pessoa tem que estar disponível, tem que estar pronta para receber ajuda. Outra coisa que nós temos muito e agora está ficando muito em voga aqui, né? As pessoas estão sendo muito convidadas para essas ações, é o atendimento fraterno. Algumas pessoas até se surpreendem, falam, mas me convidaram para um tal de atendimento fraterno, o que é isso? Atendimento fraterno é quando nós estamos tratando as pessoas nos passes, aqui na casa, a pessoa chega aturdida, preocupada, aborrecida por alguma coisa mais grave, fala, preciso conversar com alguém. É isso. É sentar numa sala com 2 pessoas que vão utilizar os conhecimentos espíritas e o amor para ouvi-lo. Para você poder falar, e tudo que você falar, tudo que você disser naquela hora ali, vai ficar ali, como se fosse um consultório, regido pelo processo ético. O assunto morre ali, você vai ouvir alguns aconselhamentos, algumas posturas, algumas propostas baseadas na doutrina espírita, na experiência de vida daquelas pessoas. Não tem nada demais. Isso ajuda muito. Mas o atendimento fraterno é, acima de tudo, um ato de amor, porque a coisa mais difícil para a gente é ouvir. Nós sempre temos alguma coisa para falar. No primeiro pausa de respiração, na primeira vírgula mais longa, no primeiro ponto, nós temos alguma observação. E no atendimento fraterno, o papel daquele que está ouvindo é ouvir.
é estar ali com o coração aberto. Deixe que a pessoa verbalize, deixe que ela exteriorize aquelas sensações, aqueles sentimentos, aquelas amarguras, aquelas angústias. Porque nós muitas vezes não encontramos com aqueles mais próximos de nós espaço e nem ambiente para fazer isso. Então aproveite desse trabalho da Casa Espírita, marque o atendimento fraterno se houver necessidade. Se você realmente está com alguma coisa grave que você precisa dividir com alguém, esse serviço na Casa Espírita é muito interessante. Porque após os atendimentos, os tratamentos através do passe melhoram, as pessoas relatam melhoras e é muito interessante. Então, isso hoje nós estamos tentando trazer, elucidar, mostrar para as pessoas o que realmente se processa nas casas espíritas, não é só no Bezerra. Esses trabalhos que nós falamos aqui até agora acontecem em todas as casas espíritas. Mesmo que você mude de casa, você vai encontrar. Outro processo que nós nos deparamos muito na casa espírita é a água fluidificada. Nós fluidificávamos aqui uma caixa, passou para 2, para 3, para 4, e tem caixa ali que eu acho que não é 24, é 48, que é um peso danado, né, Edson? A caixa pesa, parece um saco de cimento, de tanta água que tem, e não dá conta. As pessoas chegam no final, quem fica mais para tarde, quando passa ali já não tem mais água. Então a gente já vem pensando há muito tempo em pedir a todo mundo que queira água fluidificada que traga sua água. Você vai ter uma segurança maior. Você sabe o que você colocou na garrafa, você sabe como você lavou a garrafa, você sabe que água é aquela, onde você buscou aquela garrafa. Então, vamos pensar nisso muito seriamente. E o que é essa água fluidificada? Que, na realidade, toda água é fluida, né? Toda água é fluida, não tem água de outro jeito, a não ser gelo, né? Ou gaseificada. Então, é água magnetizada. Por quê? Porque nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível, a questão 131, ele vai dizer, esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Quem fluidifica a água, gente? Quem magnetiza a água? O magnetizador. Alguém tem que ir lá, impor as suas mãos, fazer uma prece, pedir aos amigos espirituais que nos ajudem, que estejam junto, para que eles consigam agregar os fluidos espirituais e nós consigamos estabelecer e vincular àquela água os fluidos magnéticos, que vão restaurar as pessoas. Então nós temos que quebrar um pouco esse parâmetro. Muita gente pega a água e vou levar para casa. É o remedinho, é a aguinha lá do centro. Isso é um trabalho seríssimo. E talvez o sucesso da água magnetizada no Bezerra, de levarem tanto, é porque funciona. As pessoas tomam e sentem diferença. Porque se as pessoas levassem e não percebessem nenhuma mudança ou nenhuma diferença, quem ia levar? Ou nós estamos nos deixando mover pela crendice ou pela aguinha benta, né? Não é. Aquela água ali está preparada realmente, as pessoas foram aqui para a sala, fizeram uma prece de coração, impuseram suas mãos, convidaram os amigos espirituais para potencializar, direcionar esses fluidos, preparar essa água. Normalmente quem faz a prece diz que sejam colocados nessas águas as substâncias, os remédios necessários a cada um que vai fazer uso dessa água. Então é um negócio sério, um trabalho sério. A gente fluidifica o galão, coloca lá atrás para que você tome um copinho, porque é interessante depois do passe que você tome um copo de água fluidificada. Não adianta tomar grandes doses. Tem que ter disciplina. A importância da água é a disciplina, é a fé, é a consciência de que você está tomando um remédio. O cara chega e fala que é água fluidificada. Pá. Não, pegue o copinho, dê uma paradinha, pense, eleve seu pensamento ali por alguns segundos, peça o que você está querendo, o que você está precisando e tome a água. Como diz os Espíritos, sorva a água lentamente, para que o seu organismo absorva aquelas propriedades. Não espere mágica.
Não espere o extraordinário. É um processo natural de assimilação. Seu organismo vai assimilar as moléculas, as propriedades que foram incorporadas àquela água, através do processo natural da digestão. Então nós temos que quebrar esse processo de que existe algo extraordinário. Não. É ciência, é natural. E nós temos dois tipos de água. Aquela água que você pega ali fora, ali na caixa, é a água que foi fluidificada de forma genérica, de forma geral, como eu disse, que sejam colocadas nessas águas as propriedades, as substâncias necessárias a quem for fazer uso. Ou seja, quando nós fluidificamos aquela água, nós não sabemos quem vai pegar cada garrafa. Embora existam algumas pessoas, né, que acreditam que pegue a garrafa certa. Ótimo. Essa era para mim. Ótimo, isso chama, você já tá predisposto. Isso é predisposição. Você acha que a sua água é especial? Ótimo. Que beleza. Isso também tem outro nome que é fé, que é disposição, que é predisposição, né? Então, a água magnetizada para um paciente tem o mesmo efeito do que para outro? Não, porque nós temos outro tipo de água, que é a água que nós preparamos para aquela pessoa. Você toma um passe e entrega a sua água. A pessoa prepara a água para você. Então é a água direcionada. Essa não se deve deixar outras pessoas usarem. Porque se vão ser colocados ali substâncias e remédios para você, talvez essa água, se realmente existem substâncias, se existe uma transformação da composição daquela água, talvez isso não faça bem para outra pessoa. A água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos, todavia pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo e, nesse caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. E aí você toma uma aguinha, come uma broazinha, né, dona Adélia? Toma um chazinho, e aí chega em casa de tarde, no outro dia, e fala, rapaz, meu intestino não está muito bom. Deve ser a broa da dona Adélia. E às vezes não é, às vezes é a água que você está tomando, a água da Josefina. Por quê? Porque levou duas. Lá em cima nós tomamos um cuidado, gente. Assim, olha, quando entra pai e filho, mãe e filha, né, marido e mulher, quando o marido pega a garrafinha, o magnetizador dá uma olhadinha e fala, ó, a tampa dele é azul. Aí a gente pega para a esposa uma tampa verde, vermelha, de outra cor, e avisa, fala, não misture, tá bom? Não misture. Porque pode dar errado. Se a gente acredita que realmente tem alguma coisa especial naquilo ali, a água do outro é do outro. Nós vamos encontrar ainda lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 8, no laboratório, né, do mundo invisível, a mudança das propriedades da água é por obra da vontade, que opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Tem que ter o magnetizador. Tem que ter o operador. A vontade é atributo do espírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Que produtos, que substâncias, que mudanças os espíritos desencarnados vão fazer naquela água? O que eles podem fazer. Agora, o que o encarnado faz, o desencarnado talvez não tenha condição, ou não disponha dessas substâncias, dessas energias. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho junto, que Kardec diz lá, que o operador, que o magnetizador, quase sempre assistido por um espírito, porque não é certeza também que eles vão nos assistir, porque também a gente acha equivocadamente que o mundo espiritual está à nossa disposição. Até porque muitas vezes nós colocamos as águas a serem magnetizadas lá no canto, fazemos a reunião, fazemos a prece, e no final falou, pode pegar sua água lá que os espíritos magnetizaram. Quem falou? Quem pediu a eles? Eles têm a obrigação de, toda vez que a gente colocar as garrafas de água lá, magnetizar? Então, no mínimo, nós temos que ser coerentes, pensar o que eu vou pedir no mínimo. Vou fazer uma prece, vou botar meu copinho d'água lá, vou fazer uma prece profunda, sentida, do fundo do meu coração. Certamente os amigos espirituais vão colocar as energias que eles podem colocar. E ele diz ainda, o espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode lhe mudar as propriedades dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de cura.
E aí nós chegamos no grande momento, né? Os passes. O que nos motiva a receber um passe? Por que a gente vai na casa espírita e ao final da palestra, ao final do trabalho, a gente quer tomar um passe? Problemas físicos? Problemas psicológicos, emocionais? Perturbações espíritas ou espirituais? O que está nos motivando? Não tem nada disso não, mas tomei o passe. Esse é outro tipo de passe, esse é o já que. Né? Já que eu estou aqui, eu vou tomar um passe. Já que eu vim, não vou perder essa oportunidade. Né? Então a gente devia começar a pensar em agir assim também, né? Com os analgésicos, né? Com outros remédios que fazem um efeito mais grave para a gente sentir o efeito, né? Porque se você não tem nada, se você está bem, se você veio para o centro cantarolando, brincando, todo alegre, feliz, amanheceu hoje, sábado, que beleza, né, Zé? Sábado, aqueles que não trabalham no sábado, todo alegre, almoçou bem, veio para cá, agora está lutando com sono. Você não tem nada. Não é porque as pessoas às vezes chegam no centro aqui 2 horas da tarde e começam a dar aquela morgada, fazendo os amigos espirituais. Isso é obsessão, porque toda vez que eu chego no centro, me dá um sono danado. Mas quantas vezes durante a semana você para e fica 40, 50 minutos ouvindo, escutando, pensando em coisas positivas, assistindo um filminho de Kardec, contando como fez, compilou e publicou o Livro dos Espíritos? Quantas vezes por semana? É falta de hábito às vezes, né? A gente está desacostumado a dar uma parada, a nos presentear com um espaço de tempo, com o tempo. Então, o que está te movendo para tomar o passo? Quando nós começamos a falar aqui no Centro Espírita, e em outros centros espíritas, que nós temos que pensar sobre o passe, algumas pessoas se preocuparam com isso. Rogério, as pessoas não vão vir mais. Falei, graças a Deus. Isso é sinal que a pessoa não está precisando. Porque agora ele sabe que o passe é para quando está precisando. O que é o passe? Uma transfusão de energia. Eu vou receber uma transfusão de energia se eu estou cheio de energia? Então nós devemos comportar, já que falando em transfusão, eu podia fazer de sangue também. Vou tomar uma transfusão de sangue hoje. Então, acho que eu vou tomar. Tem bastante sangue lá no banco, lá de sangue, lá, eu vou lá no Hemocentro, vou tomar um sanguinho lá hoje. Então nós temos que começar, isso é pensar, gente, de forma espírita. Porque a gente às vezes vem para o espiritismo, vem para a casa espírita e continua raciocinando e pensando como nós pensávamos antes de conhecer a doutrina espírita. E aí Kardec nos diz no item 33 da Gênese, né, que fala dos 3 tipos de passe. 3 tipos de passe. Quantos passes tem no Bezerra de Menezes? 3 tipos de passe. E ele diz lá, né? O primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. Esse é o passe magnético. Eu estou doando, o magnetizador está doando os fluidos, né? O 2, pelo fluido dos espíritos desencarnados. Esse é o passe espiritual. São os amigos espirituais doando as suas energias para a gente. E embaixo ali no 3, pelos fluidos do espírito desencarnado, combinado com os fluidos do magnetizador, passista. Esse é o passe misto. Então nós temos 3 tipos de passe. E aí a gente coloca 3 tipos de passe no Bezerra e as pessoas desavisadas, que não conhecem as obras básicas, dizem assim, lá no Bezerra tem 3 tipos de passe. Para que isso? Porque o senhor Allan Kardec e os espíritos superiores dizem que existem 3 tipos de passe. E aí nós vamos encontrar o passe espiritual, o passe mais tranquilo, que é aquele passe para aquela pessoa que está bem e para aquele que acha que não está muito bem. Que é o passe, né, que a gente fica aqui, que são direcionados para as cabines, que você toma e sai, poxa, legal, estou se sentindo bem agora. Muita gente sai e não está sentindo nada. Se a gente fizer uma enquete e perguntar, eu falei, o passe, como é que foi? Foi legal, foi legal. Não sentiu nada. Por quê? Porque você está bem. Se você está bem, esses fluidos não vão fazer diferença nenhuma. Agora, quando você está meio abalado, você fala, vou sentir
um ventinho, uma coisinha, pô, eu senti um friozinho aqui no estômago, legal. 2, 3 horas depois, falou, estou bem, rapaz, deu uma melhorada, até porque os fluidos não funcionam de forma instantânea, não é na hora. Leva um tempo para você, o organismo, absorver esses fluidos. Esse é aquele passe, né, que tomam aqui no salão as pessoas que estão tranquilas, que estão bem, né, que hoje de manhã deram uma topada no pé da cama na hora que levantou, né, que o sabonete caiu 8 vezes na hora que foi tomar banho, aí já te tira do sério. Fala, que sabonete danado, esse sabonete deve ser interferência dos espíritos, não é possível. Já caiu 7 vezes. Aí nós temos um passe lá em cima, que já é um passe um pouco mais demorado. Para quem? Para aquelas pessoas que chegam aqui, que tiveram um aborrecimento, uma contrariedade, uma decepção, que narram lá, falam, essa semana eu não estou bem, essa semana, olha, cara, não estou bem, tive alguns probleminhas, não estou bem, comecei a sentir uma dorzinha de segunda-feira para cá, e aí o que nós fazemos? Direcionamos essas pessoas para o passe lá, que dura aí em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Esse de aqui de baixo, menos de 1 minuto, com certeza. E nós temos um terceiro tipo de passe, que é o passe misto, que é o passe magnético, né, com os amigos espirituais, passes que duram, em média, 15 minutos cada um. Esse é para quem? Para aquelas pessoas que estão doentes, diagnosticadas realmente, que já procuraram o médico, já procuraram a UPA, já procuraram o fisioterapeuta, já procuraram não sei quem, já fizeram uma cirurgia, o troço não melhora. E aí ouve falar no centro espírita e às vezes mesmo sendo protestante, católico, umbandista, budista, o cara quando dói, o cara vai. Né? Na primeira vez ele fala assim, não vou lá não, negócio de centro espírita, eu não vou mesmo. Aí passa uma semana, a dor não melhora. 3 semanas, fala, como é que é aquele negócio lá mesmo? Aonde é? Clarice do Estoque dos Santos, 29, em Conselheiro, na primeira rua, na cabeceira da ponte, eu vou lá. E essa pessoa está precisando, ele já procurou outros recursos e não conseguiu. Então, nós podemos tomar, estando bem, esse passe? Não. Nós vamos estar tomando lugar das pessoas que estão realmente doentes. Então, são 3 tipos de passe que nós temos na casa. E oferecemos, né? E aí, infelizmente, algumas pessoas dizem que não sabem por que 3 passes. Para que isso? Que negócio de magnetismo é esse que esses caras lá no Bezerra estão inventando? É só ir no tal das obras básicas. Pentateuco kardeciano. Mais de 360 menções dos espíritos superiores e do senhor Allan Kardec, mais alguns ajudantes, falando de magnetismo, falando do poder da cura, da capacidade que cada um de nós tem de fazer, de interferir. Nós temos que mudar a forma de ver as coisas, gente. Nós temos que começar a ver a vida de forma diferente, sobre outra ótica, sobre outro foco. Nós temos que parar com as meninices de acreditar que existe um mundo mágico. Não. Existe o nosso esforço de sair de casa, de vir aqui, de pedir, de fazer uma prece, de querer, de acreditar. Até porque Jesus nos diz, né, que porque é conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Deus quer assistir-nos, mas com a condição de que, de nossa parte, façamos aquilo que é necessário. Nós temos que fazer a nossa parte. Ô mãe, hoje eu não vou poder ir no centro, não. Vai lá e toma um passe magnético para mim lá, ó, que meu joelho está doendo muito. Aquela pelada de ontem lá no futebol, torci o joelho, vai lá e toma um passe para mim. Se me pedir, vai doer mais. Que eu vou dar um passe no joelho do cara que ele vai ver o que é bom para a saúde. Vai ficar sem jogar bola umas 3 semanas. Não tem como, é umas coisas assim, pior que eu falo essas coisas, que eu falo, está inventando, não, estou fazendo coisas que eu já assisti aqui no Bezerra. Ó, fulano hoje não pôde vir, jogar vôlei ontem, deslocou o punho lá, está em casa lá com dor, falou que não pode vir, mas pediu para a gente dar um jeito. Como? Não tem mágica nesse processo. Não tem mágica. Olha a lucidez dessa frase, gente. O melhor remédio para o homem é o homem. O mais alto grau de cura é o amor. Paracelso.
essa frase, ela diz tudo o que eu disse até agora, não precisava nem ter falado nada, podia ter deixado desde aquela hora a frase aqui e a gente ficava olhando e pensando sobre ela. Mas se deixar a frase parada ali, a gente estava pensando em outra coisa, né? Então, olha, o melhor remédio para o homem é o homem. O mais alto grau de cura é o amor. Quem intervém? Quem são os trabalhadores de Deus? Quem são os verbos? Quem é a ação de Deus? Nós. Ou alguém já viu Deus dar uma bolsa de compra para alguém que está morrendo de fome? Não, ele inspira alguém, sensibiliza alguém, utiliza um dos seus filhos para ir lá e dar a bolsa. Nós somos o verbo. Quem já viu Jesus ir na casa de alguém que está sentindo muita dor e aliviar a dor? Não, ele inspira alguém a chegar na hora mais inoportuna. E a pessoa coloca a mão em você e fala, vai passar, meu irmão. Vamos fazer uma prece. E coloca a mão onde está doendo, e daí um pouquinho passou a dor. É o trabalhador que chegou. É o trabalhador que foi intuído, que passou ali por acaso. Passou ali por acaso. E quando se colocou à disposição do trabalho, aconteceu. Nós temos que pensar como é que nós estamos por dentro, nesse processo em que nós estamos vivendo. Os médicos dizem que hoje, quando você se predispõe a estar curado ou a ser curado, isso é 90% no tratamento. Os remédios fazem mais efeitos. O processo terapêutico faz mais efeito. Os resultados são muito mais acentuados e positivos, porque a pessoa quer. Agora, o que causa a doença são os desequilíbrios. E se nós buscarmos o passe, como buscamos os remédios, e continuarmos desequilibrados, o que vai acontecer? Nós vamos continuar doentes. Nós vamos melhorar momentaneamente pela ação magnética, pela ação dos terapêuticos. Se interrompemos o tratamento, a doença volta, porque a fonte continua. Eu continuo exasperado, eu continuo vingativo, eu continuo com raiva, eu continuo com ódio. Eu não perdoei, eu não consegui ser perdoado. Se não houve uma mudança no que gerou esse mal-estar, esse desequilíbrio orgânico, como eu posso esperar que haja uma mudança nos resultados e nos sintomas? Se não quiser adoecer, busque soluções. Essa frase é do Dr. Drauzio Varela. Se não quiser adoecer, busque soluções. O que você falou, Luiz Sérgio? Magoei. E levo para casa, levo comigo. 1 ano, 2 anos, eu costumo dizer que na hora que o Luiz Sérgio falou, era uma lagartixa, era uma coisinha à toa. Né? Pegava ali, pô, Luiz Sérgio, que é isso? Não, meu irmão, desculpa, eu também estava nervoso, desculpe, ó. Pegou a lagartixa ali, quem tem medo, né? Pegar com um lençozinho. Se fosse antigamente, a gente metia a vassoura e jogava para fora. Mas hoje, com essa onda ecológica, a gente pega com cuidado, bota lá na parede, vai comer o Aedes aegypti. Deixa as lagartixas. Mas se você não resolver na hora, daí 1 mês é um lagarto. 1 ano depois é um dragão. E aí está fora de controle. E aí aparece a gastrite. A enxaqueca, as dores reumáticas, como elas são boas, né? Porque elas doem muito, então você procura solução e às vezes você quer tomar o anti-inflamatório. O analgésico. Tem gente que toma até banho de sal, né? Sal grosso. E não resolve. Eu já fiz tudo, eu já fui em tudo quanto é pessoa. Não passa essa miserável dessa dor. Meu amigo, vai lá e busque lá atrás. Tem alguma coisa que acionou essa dor. Vá lá e solucione isso. Busque, porque isso aí é um grito de socorro do seu organismo. Tem um desequilíbrio lá atrás, tem alguma coisa te amargurando, tem alguma coisa mexendo com você. Resolva esse problema e você vai ver que a dor vai sumir. Eu tomo o passe aqui até segunda mais ou menos, terça eu já começo a lembrar, na quarta dói mais um pouquinho, na quinta eu já não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Perdoe. Peça perdão. Peça desculpa.
reestruture, reencaminhe, reequilibre, satisfaça a sua consciência. Lá no fundo a gente sabe o que pode ter sido. No Espiritismo, a gente recebe um convite de fé raciocinada. A gente ouve falar o tempo todo que o Espiritismo é fé raciocinada. Então, o senhor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Nós temos que saber por que a gente acredita. Eu acredito em Deus, mas tem medo de Deus. Nossa, eu fiz isso e Deus vai me cobrar, Deus vai se vingar. Ontem uma pessoa me perguntou lá no abrigo: o senhor não tem medo de ter largado a sua religião e ter se tornado espírita? Deus vai te cobrar, e aí o que o senhor vai fazer? Eu disse a ele: vou responder a ele como um filho responde ao pai. Que eu fiz uso da minha liberdade de escolha. O livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Allan Kardec, Revista Espírita, fevereiro de 1867. Isso é fé raciocinada, é eu acreditar porque eu acredito. É eu descer lá do passe, aliviado da dor, sabendo o que aconteceu. Não foi milagre, foi influência fluídica. Foi assistência fluídica energética. A junção dos amigos espirituais, doando energias espirituais, e do magnetizador, dando da sua energia, a ponto de no outro dia estar todo dolorido, de ter que tomar água, de ter que fazer caminhada, de ter que mudar a sua alimentação para se recuperar fluidicamente, porque ele doa energia. Será que é justo a gente, sem sentir nada, deitar numa maca e pedir 15 minutos de amor e de energia àquela pessoa? Por causa de um tropeção no pé da cama? Vá ao ortopedista. Coloca o dedo no lugar. Kardec continua, né? Esse aí eu adoro, é lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, né? E esse slide ele diz assim: eu tenho a força, todos nós temos essa força. E ele diz assim: repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, gente, não são os espíritas, não são os magnetizadores. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso quer dizer que cada um de vocês pode ser magnetizador, pode ser passista, pode ser trabalhador, pode ajudar, porque vocês já fazem isso e não sabem. A mãe que em casa, aquela criança está relutando, está se contorcendo de dor, e a mãe vai na barriguinha, levanta a camisa e passa a mão na barriga, e a criança vai acalmando, vai alisando. Passou a cólica, a criança dormiu. Nossa, que coisa! Magnetismo. Você acabou de fazer uma ação magnética naquela criança. O moleque vem lá de fora com a canela quebrada, o pedal da bicicleta escapuliu. Quem anda de bicicleta já passou por isso. Na escapola e bate no pau da canela. E o cara vem lá de fora urrando, que você pensa que morreu. Não morreu porque vem gritando, né? Mas ele vem lá desesperado. E a mãe fala: vem cá, meu amor, vem cá. E passa a mão, esfrega, dá um pouquinho, o moleque monta na bicicleta e vai embora. O que é isso? É mágica? Não, isso é magnetismo. Isso é a mãe aplicando um passe magnético na criança, gente. Todos nós temos a força, temos essa capacidade, e se não temos, podemos desenvolvê-la. E o Espiritismo nos deixa ainda um momento grandioso. Os Espíritos, sabedores das verdades, eles colocam nas obras básicas a seguinte colocação: o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto, e sua verdade
E se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Ou seja, o Espiritismo é uma obra viva. Quando a ciência descobre alguma coisa, o Espiritismo a incorpora aos seus preceitos. Quando as obras concluíram, quando Kardec conclui o trabalho, os Espíritos colocam assim: as bases estão lançadas, e sobre essas bases há e espera-se que se construa um maravilhoso edifício. Ou seja, as bases estão lançadas. O que nós temos lá, o que nós temos aqui nas 5 obras, são as bases da doutrina espírita. Mas nós temos que continuar desenvolvendo. Nós não vamos colocar magnetismo aqui na nossa casa, nós não vamos mudar, porque nós já fazemos assim há 50 anos. É uma doutrina, então, imutável, paralisada, não aceita mudanças, mesmo que as mudanças sejam boas. Gente, quando eu coloquei esse ar-condicionado, quando nós colocamos esse ar-condicionado aqui nessa casa, falou, vai acabar com o bezerro, hein? Está ficando cheio de luxo. Não, é o calor que ninguém aguenta. E não foi só o calor, nós temos aqui do lado uma academia, que quando a aula é de umas danças ali, que eu não sei o nome, o bicho pega mesmo. E é tum, 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 e palestrante berrando aqui dentro e ninguém ouvia. Nós tivemos que tirar as janelas, colocar vidro, né? Não tinha grana na época para fazer um revestimento acústico, eu acho que nem tem necessidade. Colocamos as portas para lacrar, colocou o ar-condicionado. Eram aqueles bancos maravilhosos que ainda tem uns lá atrás, né? Que o cara assiste a palestra e já vai expurgando uns pecados, né? E aquela coisa gostosa. Quando colocou as cadeiras, falou, tá mudando muito, hein? Cuidado, hein? Cuidado com as pessoas, sei não, hein? É um medo, né? Quando acabou com a farmácia, falou, agora eu ouvi. Você vai entrar para a história como a pessoa que acabou com o Bezerra de Menezes. Mas por quê? Porque acabou com a farmácia homeopática. E parece que não funcionou, né? Parece que está indo bem o Bezerra. Por quê? Porque a gente acredita em verdades que às vezes não são verdades. Porque nós levávamos muitas vezes as pessoas a acreditarem que os remédios preparados aqui eram melhores do que os preparados na farmácia. Os espíritos ajudam. Mas os espíritos não ajudam lá, não. Mas aqui os espíritos, lá na dose única, na dose exata, não sei o que, não ajuda, não. Esses espíritos só trabalham aqui. Ele só age, só se o cara for espírita que ele ajuda. Protestante não adianta tomar homeopatia, então. Católico... Gente, a gente está chegando ao final, espero que isso só tenha uma solução. Porque eu sei que muita gente aqui hoje não gostou, né, do que ouviu, ou de algumas coisas que ouviu, mas infelizmente só tem uma solução. Vá aos livros. Estude Kardec, estude a doutrina espírita e use esse manancial de conhecimentos para o seu próprio benefício. A gente está terminando mais um sábado e a gente sempre gosta de terminar isso com uma reflexão. A doutrina espírita é maravilhosa, é grandiosa, mas ela só tem o valor que nós conseguimos dar a ela. A doutrina é uma doutrina de utilização, de nós colocarmos em prática nas nossas vidas. Nós não podemos trazer as pessoas, ou deixar as pessoas, acreditarem em coisas equivocadas, quiméricas. O lúdico, o fantasioso é lindo, mas para crianças. Nós temos que colocar e tomar nas nossas mãos a capacidade divina que cada um de nós tem. Da autocura, do auto-perdão, de nós estarmos dispostos a sermos felizes. Não adianta buscar a paz lá fora. A paz está dentro de nós. Não adianta buscar a saúde no consultório, no terapeuta, no passe magnético. A cura está em você.
Esses artifícios funcionam para te ajudar, para dar em você o start, a partida, o primeiro passo, para que num processo natural de mudança e de transformação, você mude o que te levou a esse estado. Perdoe-se. Olhe para você mesmo. Nós não dependemos daquilo que vem de fora, porque nós trazemos dentro de nós todas as capacidades, todos os atributos, todo o poder divino. Somos filhos de Deus e temos o dever e a capacidade de sermos felizes. A tristeza é momento passageiro, a dor vai passar, desde que você acredite. Levante a cabeça, olhe para frente, lembre-se de Jesus no trabalho, esqueça Jesus na cruz. Lembre-se de Jesus na ação, curando, trabalhando, socorrendo, enfrentando todas as vicissitudes, todos os problemas, todos os percalços, de cabeça erguida, destemido, desassombrado. Inveje-o, queira ser igual. Que ele possa nos aguardar só mais um pouquinho, porque nós estamos ficando espertos e nós vamos chegar lá. Uma boa tarde para todos. Nós agradecemos ao Rogério pelas explicações acerca dos trabalhos, dos tratamentos de uma casa espírita. E a Josefina agora vai fazer a prece final para interpretar, né, os nossos agradecimentos. Aqueles que costumam tomar o passe aqui podem permanecer sentadinhos, que serão chamados. Quem está vindo pela primeira vez também, se desejar tomar o passe, é só ficar sentado que vai ser chamado para receber. Os demais que fazem o tratamento lá em cima podem subir com calma. Os passistas estarão em prece aguardando vocês. Deus, nosso Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, equipe espiritual que coordena os trabalhos desta casa, aqui estamos reunidos nesse momento em que terminou os estudos de hoje, para agradecer, Senhor, mais uma vez, por todos os esclarecimentos que recebemos sobre os trabalhos desenvolvidos numa casa espírita. E que essas vibrações de paz que estamos sentindo possam nos acompanhar até nossos lares, possam envolver toda essa humanidade terrena e que possamos, Senhor, levar esse estudo para o nosso dia a dia, para que, pouco a pouco, possamos mudar as nossas atitudes e possamos, na verdade, seguir os teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos e que assim